Bom, boa tarde de novo, né? Eu queria partilhar um pouquinho em relação a essa questão de como que o comportamento do aprendente, né, do aluno, seja de que idade for, de como que a vida dele como um todo pode influenciar na questão da aprendizagem. E eu queria que vocês colocassem mesmo, não só as pessoas que têm filhos, mas de alguma forma todos nós já passamos pela escola, né? Assim esperamos, que todas as pessoas realmente tenham direito à educação formal. E é interessante que a gente pense um pouquinho nisso. Por que que hoje a dificuldade de aprendizagem é um assunto tão em pauta? Quais as implicações? De onde vem isso? Muitas vezes, dentro da sala de aula, eu falava assim, por favor, me deixa dar aula. Porque a complexidade de ser professor, sou professora há 30 anos e posso dizer que hoje em dia está muito mais complexo mesmo o estar em sala de aula. A complexidade de se estar em sala de aula são todas as variáveis que um professor tem que lidar. Por outro lado, a complexidade de ser pai e mãe responsável por um aluno hoje em dia também é grande. E muitas vezes o que se coloca? Como se existisse uma rivalidade entre o professor e a família, na busca de algum culpado para as questões atuais em relação à educação e principalmente em relação às dificuldades de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem hoje, ela não é uma questão pontual, ela não é privilégio de um ou outro aluno. Existem diversas causas da dificuldade de aprendizagem que chegam até a escola. E aí o que a gente precisa pensar, ao invés de que a gente queira encontrar um responsável por isso, é por que isso está acontecendo. Nossa, aquele aluno lá aprendeu super bem, nossa, aquela escola é muito boa. E realmente, a visão de educação e como a escola coloca o processo de ensino-aprendizagem, ele realmente é importante. Mas eu volto a dizer, a realidade hoje é um pouco mais complexa. A gente pode, na verdade, contar nos dedos de uma mão, numa classe de 20, 25, 30 alunos, quais são os alunos que realmente conseguem desenvolver a aprendizagem com autonomia. E no meio disso tudo, nós temos aí a escola e a família preocupados com por que tem surgido tanta dificuldade. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Se vocês colocam para mim, o que vocês acham? Coloca no chat aí, o que vocês acham que pode causar essa dificuldade tão ampla que a gente tem hoje? Nós vamos polarizar de novo e levar essa dificuldade para pais e professores? Ou até do aluno? Eu gosto de fazer pergunta porque acho interessante a gente sempre pensar que nunca existe apenas uma única resposta. Muitas pessoas pensam sobre a escola, mas a gente precisa entender quem é que realmente está apto a fazer uma inferência em relação a esse processo de ensino-aprendizagem. Quem está apto a falar dessa questão tão complexa que é a formação do ser humano no meio acadêmico? Vamos pensar, eu não quero me estender nessa nossa primeira conversa, vamos pensar
que a gente tem aí, né, essas três pontas, os alunos, os professores e a família. Será que é acusando um ou outro que nós vamos encontrar a resposta? Qual é a função da escola hoje em dia? Não adianta falar que a função da escola hoje em dia é a transmissão de conhecimentos historicamente construídos pela humanidade. A gente acreditar nessa fala específica e que fez sentido, sim, num tempo, eu acho que num tempo bem distante, se a gente continuar com essa fala, creio que nós não vamos encontrar solução, ou pelo menos caminhar nesse processo aí de ensino-aprendizagem. Procurar culpado. Procurar culpado. Por que ao invés de procurar culpado, a gente não procura solução? Eu digo nós, a gente, né? A sociedade, porque os especialistas, eles têm a ideia deles. Nós que estamos dentro da educação, meio que já imaginamos como que a educação vai poder abraçar essa realidade que está posta hoje em dia, mas ainda é uma coisa muito pouco falada, como se fosse um tabu, porque os professores têm medo de que os pais se sintam acusados. E às vezes até acusam as famílias em relação ao que tem acontecido. E os alunos, e os pais muitas vezes colocam os professores a responsabilidade do não aproveitamento em relação ao que o seu filho está conseguindo fazer na escola. Que esse acompanhamento é pequeno. E é interessante porque todos nós sabemos que a nossa realidade, ela está muito diferente. Nós sabemos que a gente fica sempre comentando, né, aquelas coisas assim que estão virando meio... especialistas estão se debruçando sobre isso, mas que assim, é porque fica só na tela, é porque os pais fazem tudo por ele. Só que a gente fica jogando essas informações e a gente realmente não para debater isso. E eu creio que quem tem que debater são os pais e os professores, em conjunto, um acolhendo o outro, não buscando responsabilidade em um ou em outro. Obviamente, nessa relação pais-escola, o profissional é o professor. O profissional de um espaço acadêmico é o professor e tudo que envolve o trabalho de um professor, né? Todas as pessoas que envolvem esse trabalho de professor. A estrutura que envolve esse trabalho de professor, porque ninguém quer falar da estrutura. Ninguém quer falar, né? A gente fala muito do quanto o professor precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e precisa mesmo, mas a gente não quer falar sobre a estrutura, a gente não quer falar sobre o aprendente que não sabe esperar. A escola é para a transmissão de conhecimento acadêmico e saber esperar. Quando o aluno interrompe a fala 10 vezes, nós pais, vou me incluir, e por favor, se inclua. A grande maioria dos pais fala, o professor não gosta dele, o professor acha ele chato, o professor tem que entender que ele é muito esperto, que ele quer partilhar. E o professor está lá convivendo com mais 20, 25, 30 alunos, tentando trabalhar com os conhecimentos historicamente construídos, que são importantes, e também procurando trabalhar com o saber esperar, que a gente chama de controle inibitório, com a questão do planejamento, da perseverança, que são habilidades que quem está desenvolvendo? Quem está preocupado com essas habilidades?
com o desenvolvimento. É preciso que o desenvolvimento de algumas habilidades sejam anteriores a essa questão do sucesso, né, ou do fracasso da aprendizagem em relação aos conteúdos acadêmicos. E como a gente sabe hoje que a busca de informação ela é muito rápida, por isso que a gente diz que saber relacionar informações é muito mais importante do que realmente saber a informação. Saber a informação. E é tão delicado quando se diz isso, gente, porque o que mais acontece por exemplo, eu não estou conseguindo ver o que alguém pode estar comentando aí no chat, eu não estou conseguindo. Hoje eu não estou preparada para isso, mas a questão é a seguinte, para que se acusar? Para que acusar o aluno que não tem vontade de nada, porque geralmente, ele não tem responsabilidade, né? Ou acusar a família, que a família não, gente. Ou acusar o professor que né, todas as coisas que a gente sempre acusa, toda rodinha de conversa a gente acusa um, acusa outro, a gente comenta sobre isso, ao invés da gente se unir no nosso objetivo comum. O objetivo comum de todo mundo é qual? Para que eu me tornei professora? Por que eu me tornei professora? Por que o outro se tornou professor? Bom, por estabilidade de emprego, algumas vezes, nem sempre. Tá cheio de professor aí que quer muito ser professor e ainda não conseguiu uma colocação que dê essa estabilidade. Ser professor em escola particular não é fácil. Não estou dizendo isso por conta de uma experiência pessoal, embora eu a tenha. É porque é difícil mesmo, pergunta para todo mundo. A pressão econômica, ela existe sim. Então, dentre todas essas variáveis, o que a gente pode fazer para se acolher? O que a gente pode fazer para se acolher? E para parar de apontar um dedo para essa tríade, né? Aluno, professor e família. Gente, as questões que aparecem na escola hoje, obviamente elas têm a ver com esses 3 pontos, mas não é só isso. Eu vou falar de novo em relação à estrutura. A estrutura que nós temos hoje na educação, ela não engloba mais a universalização do atendimento que nós temos hoje. Quem eram as pessoas que frequentavam a escola em 1981, quando eu fui para a escola? Quando eu fui para a minha primeira série, aos 6 anos de idade. Não devia ter ido, né? Eu era mais nova. Quem eram as pessoas que estavam lá? Qual o número de pessoas naquela época que não frequentavam a escola? Que nicho social era esse? Então, nós precisamos pensar também que pouco se mudou em estrutura de escola, isso todo mundo sabe, desde que a escola existe. A escola como espaço coletivo, quando a gente deixou de ter lá oh meu Deus, os mestres, enfim, que formavam as crianças em casa, e aí foi abrindo, e cada vez mais a universalização. Você coloca pessoas com todo tipo de experiência, com todo tipo de... É isso mesmo, tudo bate na experiência, porque cada nicho social tem uma experiência. Quem eram os professores, qual a cultura que eles tinham financeiro para consumir em 1980, 1970, em 2000, em 2020, né? Então, eu queria falar um pouco sobre isso, uma pena que eu não estou podendo... Olha, eu consegui agora, muito bem.
Vamos sentar e pensar. A Márcia Bora está dizendo: vamos sentar e pensar o que podemos fazer para acolher essa criança. Pois é, Márcia, eu acho sim que a gente tem que ouvir essa criança, a gente tem que acolher a criança, mas eu também, o professor tem que ser acolhido, os pais têm que ser acolhidos. Eu acho muito pertinente essa questão de que as crianças têm que ser acolhidas. Isso é o básico. Não só as crianças, porque a grande crise mundial, bom, brasileira com certeza, é a questão do ensino médio, né? O ensino para adolescentes, pré-adolescentes, talvez seja o mais impactado. Há muitos anos, isso não vem da pandemia. O governo tem feito tentativas de modificar a estrutura, agora falamos de estrutura, para que possa acolher essa questão do quanto os adolescentes hoje em dia estão sem referência. Então a gente fala da criança, lógico, né, Márcia? A gente se conhece, a gente trabalha com criança mesmo, né? Mas os adolescentes, eles também, a gente tem ali, né, as crianças da primeira infância, a gente tem o ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, aí a gente tem o ensino médio e as faculdades, já que nós estamos falando aí de aprendentes, porque é interessante, né, que poucas vezes a gente pensa da inclusão para a faculdade. Só que se nós queremos ser um país letrado, que acredita que a informação e a disseminação do conhecimento e a reflexão sobre o que a gente sabe é o caminho para um país melhor, para um mundo melhor, a gente precisa entender que a faculdade, quando você faz uma boa faculdade, com uma boa base, você cria relações que você vai levar para o resto da vida. Existem pessoas que adquirem sucesso sem fazer faculdade? Existem pouquíssimas. E muitas pessoas que fazem faculdade e não adquirem sucesso. Aí a gente teria que discutir o que é sucesso. Qual é essa sociedade que eu quero formar? O que é sucesso? Sucesso é ter dinheiro? No mundo capitalista, 100% das pessoas não terão dinheiro. Oh, Kátia, está sendo comunista? Não, por favor, não vamos entrar nessa questão política. O que eu estou dizendo é que qualidade de vida, sucesso, para mim, tem a ver com dignidade humana. Nem sempre com polaridade econômica. Né? Condições básicas de sobrevivência, porque a gente sabe que muita gente não tem, mas tem muito a ver com dignidade para si e para as pessoas que estão na sociedade, né? No mundo. Então, só ganhar dinheiro, aí a gente precisa ver que escola que a gente quer formar, né? É bem delicado o assunto, Enfim, eu falo bastante, mas eu queria chamar a atenção, acho que essa é uma conversa assim que pode gerar outras reflexões, e aí é legal mesmo fazer uma conversa assim, de abrir o microfone, das pessoas falarem o que elas pensam e com o que elas podem contribuir nessa questão do... Ô, gente, vamos somar forças. Vamos ver o que a gente pode melhorar. Revolução. As revoluções, elas começam por pequenas ideias, né? Então, vamos fazer a nossa parte, vamos ver o que a gente precisa pensar, sem ficar... Lógico, gente, volto a dizer. Não é o que eu acho, mas dá pra gente se acolher. Não é o que eu acho. A gente precisa entender que a profissão de professor, ela tem o seu valor.
nós não podemos, assim como acontece muito, deixar que outros profissionais ditem como funciona a função de professor. Eu não vou nem dizer o que eu não estou dizendo, porque eu não estou dizendo, eu não estou dizendo. A gente fica se desculpando muito, mas a questão é essa. Você pode trocar ideia enquanto pertencente a uma sociedade, mas você não pode dizer a um profissional qual é o método de trabalho dele. O professor, ele precisa ser muito bem formado, ele precisa ter formação contínua, e ele precisa consumir cultura, e ele precisa... Bom, imagina, quais são todas as relações que um ser humano tem que ter para poder estabelecer relações entre a aprendizagem que está aí, o conteúdo historicamente constituído e todas as outras variáveis do desenvolvimento de um ser humano. Nós não estamos mais na escola para transmitir conteúdo apenas. Os pais não têm tempo de fazer tarefa com os filhos. Ah, mas eles não deviam ter posto gente no mundo. Concordo. Para com isso, essa não é a nossa realidade, gente. Não adianta apontar o dedo um para o outro. A realidade que está posta é essa. Vamos trabalhar com ela. Não no sentido de que os pais venham dizer aos professores como que os professores têm que agir dentro da sala de aula, mas no sentido de entender a expectativa de um lado e a expectativa do outro, e a expectativa desse aluno, que precisa também ser acolhido, para a gente poder convencer os pais de algumas coisas que eles não entendem que é importante, e de ouvir também, né? De acolher também. Porque aí sim a gente está trabalhando para uma sociedade, porque a gente precisa ver qual a expectativa dos pais. Bom, a expectativa, mas a educação, a educação formal, ela pode corresponder a essas expectativas? De que forma? Com que estrutura ela pode corresponder a essas expectativas? Nesse sentido que eu falo que a gente precisa sentar e conversar, sem acusar. Sem acusar os pais porque eles não têm tempo, porque eles estão fazendo o melhor que eles podem. E sem acusar os professores também. Porque dentro das condições que os professores têm, eles estão fazendo também o melhor que eles podem. Existem pessoas que poderiam ser melhores profissionais? Existem, como em toda profissão, mas é uma minoria. A maioria tem muita gana pela profissão que escolheu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ai, Vera. Ana Paula, um beijo, viu? Pra você. Bom, gente, acho que eu já tô falando há muito tempo, né? Agradeço vocês me ouvirem, as pessoas que estão me ouvindo agora e que vão me ouvir depois. Gosto muito de falar sobre isso, mas eu acho que o mais interessante ainda é mesmo a gente trocando figurinha, sabe? Um fala, o outro fala, e eu acho que é uma situação em que a gente precisa mesmo se unir, sem esquecer de quem é o profissional, tá bom, gente? E isso não é demérito a nenhum dos 3 principais personagens dessa tríade aqui, tá? Mas a gente precisa lembrar quem que é o profissional e, principalmente, nós profissionais, nós aprendemos uns com os outros demais. Mas precisamos aprender tendo embasamento, né? Ah, então a gente tem que ser o estudioso. A gente não dá conta de ser isso. Mas a gente precisa ter algum embasamento, né? Para você poder opinar sobre o que vem, qual que é essa realidade hoje. A gente precisa ter condições de ler a realidade que tá hoje, que sociedade que é essa, que expectativa que é essa, o que a gente quer formar. Porque texto bonito no PPP
Ô, gente, PPP é o projeto político pedagógico que toda escola tem. Toda escola tem. Embora os pais geralmente não sabem dele e muitas vezes nem os professores, né? Se a gente pegar a rede pública municipal, estadual, federal, privada, todo mundo tem projeto político pedagógico. E são palavras maravilhosas que estão lá. Só que a gente precisa realmente conseguir entender o que significam as palavras que são escritas de forma tão elaborada nesse projeto. Porque projeto é uma coisa que se lança a. Eu tenho meta no meu projeto. Então eu tenho que entender de que meta que eu estou falando. Bom, vamos falar sobre isso. Eu quero terminar agora essa fala. Deixa eu ver, dona Márcia. Isso, dona Márcia, não dá para falar que a gente acha, né? Quais crianças nós temos hoje? Quem são essas crianças? A gente não pode continuar pensando que a criança tem uma realidade que ela não tem. A gente não pode trabalhar com essa utopia. A gente tem que trabalhar com a criança que nós temos hoje. Mas, enfim, a gente volta a se falar. Tecnicamente, eu preciso ainda me organizar melhor. Mas se eu ficar esperando aprender tudo da técnica, eu não vou falar nunca. E eu gosto, eu acho que é importante, acho que é um serviço à sociedade. E aí aquela coisa, né? Tudo serve pra gente de exemplo positivo ou exemplo negativo. Aquilo eu não quero pra mim, tudo bem. E vamos falar sobre isso. Acho importante a gente parar e conversar. Já que hoje é dia de 1º de junho e nós terminamos ontem o Maio Amarelo, né? Maio Laranja. Gente, fugiu agora. Mas tá nas minhas redes. Eu acho que é laranja. Outro assunto que a gente precisa tocar também, né? O abuso sexual existe. Ele existe. E ele tá do nosso lado. Só que para falar sobre isso é muito difícil pra gente. Tá bom? Gente, deixa aí no meu... quem quiser deixar alguma coisa aí pra mim, nos comentários ou depois me mandar no direct, a gente se fala, eu dou uma atenção. Muito obrigada por me ouvirem agora ou quem vai assistir depois na gravação. Um beijo para todo mundo e vamos falar sobre isso. Tchau, tchau. Ai, ai.